José Manuel Fernandes, bom dia. O que é Bom que dia. destacas de positivo e de negativo deste ano do Governo AD? Bem, assim, para ser muito sintético, Sim. fazermos mais Depois desenvolvemos. assunto a assunto, eu diria que o mais positivo é que, apesar de tudo, houve um ar novo, um ambiente novo. Estava muito pesado aqueles tempos finais da anterior maioria, porque era uma maioria absoluta, muito pesado em termos de tudo. Parecia haver até uma certa desistência da parte de muitos ministros, do próprio primeiro-ministro, um certo aborrecimento com governar o país. E além disso havia tensões por todo lado. Essa parte foi a parte boa. Qual foi a parte má? A parte má é que tivemos um ano a pensar nas eleições do dia seguinte. Portanto, o que quer dizer que aquilo que devia ser feito de estrutural, quer dizer, houve um ar novo, mas esse ar novo não olha, como às vezes pegar em algum lixo e varrer para baixo dos tapetes, em vez de realmente procurar limpar a casa como deve ser. Portanto, eu acho que isso marcou um bocadinho este último ano. É um resultado, em parte, daquilo que foi a opção dos eleitores, porque os eleitores criaram uma situação de quase ingovernabilidade com aquela escolha eleitoral que fizeram e com as opções que sabiam que estavam em cima da mesa, portanto, isto é, com aquilo que lhes tinha sido dito na campanha eleitoral, portanto, e na campanha eleitoral tinha sido dito que não haveria coligações, além daquelas que já estavam constituídas, a não ser que houvesse assim uma surpresa especial, e portanto, faça isso, faça uma micro-maioria, que era aquilo que o Luís Montenegro tinha. Eu acho que ele percebeu, desde as apostas entre toda a gente era passa o orçamento ou não passa o orçamento. E depois, se passar o orçamento, depois vai até ao fim. Mas sempre com aquela ideia de que podia cair a qualquer altura, como veio a acontecer. O orçamento passou, mas o governo caiu pouco tempo depois, e o que o governo andou a fazer este tempo todo, eu diria que, em parte, quer dizer, teve sempre no horizonte a possibilidade de cair de um momento para o outro e, portanto, ter que ir para eleições. Isso esteve sempre presente e digamos que na política é assim, não tínhamos ilusões. Ao ponto, José Manuel, de condicionar as escolhas políticas do Governo? Obviamente. Na política é assim, não é? Quer dizer, sabendo que tu podes querer a qualquer altura, quer dizer, habitualmente há uma regra. Quando costuma-se dizer que há uma regra. Se tens um governo para 4 anos, fazes todo o mal que tens de fazer no primeiro. Se tens um governo que não sabes se é para 6 meses, se é para 8 meses, se é para 10 meses, se é para 2 anos, o melhor é não fazeres o mal que tens que fazer, porque a seguir és corrido, basicamente, não é? Portanto, ou podes ser corrido. Sobretudo se esse mal que estiveres a fazer começarem a dar sondagens que são muito desfavoráveis e as oposições começarem a achar que o melhor é aproveitar aquele momento e ir-se embora. Portanto, isto foi navegação à vista. Foi navegação à vista. Portanto, esse foi o lado que pior. E houve locais em que foi mesmo quase só isso. Houve outros lugares onde, apesar de tudo, e eu aqui vou dizer algumas coisas que porventura nem toda a gente concorda, eu acho que em algumas áreas não era possível fazer muito diferente no sentido de, quer dizer, o terreno estava minado. Havia muitos conflitos abertos em muitos territórios, o terreno estava muito minado e quem quer que viesse precisava desminá-lo. Portanto, estou a falar das reivindicações que se tinham acumulado, algumas com mais razão, outras com menos razão. Por exemplo, sei lá, aquilo que estava a passar nas polícias resultou de medidas tomadas pelo anterior governo de forma imponderada, porque aumentou. O anterior governo teve imenso cuidado com a Polícia Judiciária e muito pouco cuidado com tudo o resto. Não sei porque é que foi esta opção, enfim. Acho que talvez um dia tenhamos explicações para isso, mas de facto foi o que aconteceu. E isso gerou um descontentamento com os subsídios de risco, aquilo tudo nas polícias. Tínhamos a eterna questão dos professores que vinha-se arrastando há um tempo que não acabava, infinito, que não acabava, um conflito que não acabava. E podia continuar por aqui adiante, e o governo, em algumas áreas, se quisesse fazer alguma coisa, tinha que desminar este terreno, e não havia forma, neste caso, de desminá-lo, senão pagando mais, gastando mais. O problema é que isto podia já ter criado, ainda não criou, e vamos ver como é que é o futuro, tensões orçamentais
tensões orçamentais grandes. Porque é despesa permanente. Não é? Porque é despesa permanente. Estamos a falar de despesa permanente e crescente. Permanente e crescente. A isto acrescentou outras medidas menos, digamos, menos óbvias, mas que tinham a ver com o tal horizonte eleitoral. Por exemplo, aquilo que fez com as pensões. Por exemplo, a preocupação que o PSD neste momento tem, ou melhor, que Luís Montenegro teve, que é, nós não temos o voto dos pensionistas, o voto dos pensionistas está cativo há 10, 12 anos do Partido Socialista e, portanto, se queremos um dia ganhar com mais folga, temos que, já fomos de alguma forma a recuperar o voto mais jovem, se bem que não seja um partido mais forte aí, mas precisamos de ir buscar algum voto aos mais idosos, até porque eles têm uma tendência para terem maior participação eleitoral. Portanto, se queremos preparar caminho para eleições, temos que prepará-lo em todas as frentes. Aí já as coisas são mais... Mas olha que pelos vistos terá resultado, porque sim, as sondagens dão indicação... A última sondagem dá a indicação de que o PS poderá estar a perder parte desse eleitorado. Não sei se deve a isso, mas terá... Mas vamos ver, isso ainda é uma sondagem só, ainda é curto, para percebermos se está a acontecer ou não. Agora, se eu creio que em algumas áreas isto, apesar de tudo, preparou terreno para mudanças que estavam indo na boa direção, e eu creio que porventura a área onde isso é mais evidente é na educação. A situação na educação era de todos sabemos, era de um enorme bloqueio. Eu acho que nós tínhamos tido os piores 8 anos de Ministério da Educação da história da democracia portuguesa. Portanto, tudo mal feito, tudo ao contrário do que devia ser feito. O legado do João Costa é absolutamente aterrorizador e do ponto de vista quer do que aconteceu às escolas, quer dos bloqueios que deixou, quer da hipocrisia ainda era ministro, já estava a dizer que devia ter feito o acordo com os professores, porque já era candidato a deputado outra vez, portanto, tudo inacreditável, mas sobretudo o desmantelamento do sistema de avaliação, o desmantelamento de toda a exigência e os resultados disso nas questões, nas provas, o ter deixado um Ministério que nem sequer os dados básicos consegue reunir, como se demonstrou no final do ano passado, com tentar perceber quantos alunos que tinham, onde é que faltavam os professores, portanto uma situação absolutamente caótica. No entanto, aí houve medidas, algumas delas bastante rápidas, outras que estavam, enfim, tinham que levar o seu tempo, não sei se vão ser retomadas, se não, no sentido de voltar a ter as provas onde elas eram necessárias, voltar a ter regras mínimas, voltar a pôr um bocadinho de ordem na casa. As coisas iam na boa direção. Digamos, o setor acalmou e foi possível começar, e sem o acalmar nunca se conseguiria fazer nada. O setor acalmou e começaram a ser feitas algumas coisas na boa direção, com, olha, alguns aspectos apenas com bom senso, porque nem era preciso aqui mais do que isso, porque aquilo que havia era de facto o chamado eduquês em todo o seu apogeu, tudo aquilo que tinha de pior. Agora, houve outras áreas onde não se conseguiu chegar a fazer nada. Por exemplo, havia ideias, porque até sabíamos, até porque a ministra era uma académica dessa área, havia ideias na área, por exemplo, da segurança social e, sobretudo, das leis laborais, de fazer alguma coisa, mas não se chegou a fazer nada. O estudo para a segurança social acabou por ser apresentado, foi para revisão e anda por aí e não aconteceu nada. As leis laborais chegaram a começar a ser debatidas na concertação social, mas não avançou nada. Portanto, ficou tudo mais ou menos na mesma e com a percepção e com a sensação de que não era prioritário para a equipa política do governo e, portanto, como não era prioritário para a equipa política do governo, ficou para marinar para outras alturas, até porque claramente para algumas destas coisas não havia maioria na Assembleia para aprovar porventura as leis mais importantes, porque há aqui também algo que é muito claro, é que, quer dizer, todos os acordos que houve entre PS e PSD nesta legislatura foram arrancados a ferros, depois de muito choro e ranger de dentes, e foram muito, quase porque foram passadas rasteiras a um líder do Partido Socialista, bastante imaturo,
e que não percebeu bem alguns temas em que se tinha metido e que acabou por aceitar algumas coisas porque já não tinha margem de recuo. Portanto, ao mesmo tempo que também se percebia, e isso é algo que resulta desta legislatura, que o partido, um partido que porventura poderia ter feito uma maioria com o PSD, que era o Chega, comportou-se de uma forma tão irresponsável, tão errática, tão verdadeiramente populista em tantos momentos, que é difícil ver como é que algum dia alguém poderá confiar naquele partido para... Não é pelas ideias, porque algumas das ideias é como... as ideias também são conforme os dias, não é? Portanto, de André Ventura. É mais pela forma como se comportou. Mesmo assim, eu acho que vale a pena ir a 2 ou 3 pontos onde as coisas correram ou não correram ou correram relativamente mal. Portanto, ora bem, onde é que elas começaram a melhorar? Eu acho que começaram a melhorar com a mudança de política de imigração. E ainda ontem tivemos um acordo com os empresários. Vai ser difícil aplicar aquilo que foi acordado com as associações empresariais no que respeita à chegada de imigrantes, mas era um setor onde havia uma cegueira voluntária da parte da anterior maioria, e agora houve o acordar para o problema, o que não quer dizer que o tema esteja controlado. Porque aqui a pressão é muito grande, é um problema global dos países europeus, porque é um problema que tem 2 componentes muito difíceis de conciliar, que é, por um lado, a necessidade e a procura de mão de obra. Nós estamos neste momento com um volume de emprego como nunca tivemos na história, e como não temos portugueses, porque deixamos de fazer filhos, para ocupar os postos de trabalho, porque a economia, enfim, não são grande coisa, muitos desses postos de trabalho são postos de trabalho às vezes muito desqualificados e com muito pouco valor acrescentado, mas existem e é preciso ocupá-los, é preciso fazer, é melhor do que nada, como costuma dizer, não é? Portanto, isso é a pressão do lado da economia. Portanto, os empresários estão a pedir, nós precisamos de mão de obra, e do outro lado temos um desequilíbrio à escala global naquilo que é a demografia das várias regiões, e portanto temos uma Europa sob uma pressão à sua volta, vinda sobretudo da África. Portugal já nem é sobretudo da África, mas vindo da África e de boa parte da Ásia, mas muito do Indostão. Indostão é a Índia, Paquistão, Bangladesh, em que estamos a falar de uma desproporção demográfica não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Estamos a falar de repente termos um desequilíbrio demográfico global que já está, que vai aumentar e que, portanto, a pressão para vir para a Europa vai continuar, para vir para a Europa e ir para os Estados Unidos. Portanto, que tem problemas também é um tema muito relevante lá. Pronto, mas em relação a isso, procura-se pelo menos por um bocado de ordem na casa. Não quer dizer que... E perceber que isso era um tema que estava a começar a inquietar os portugueses, a que os políticos não podiam simplesmente fingir que não existia, e que, portanto, e ter um discurso politicamente correto de fechar os olhos, e, portanto, houve uma preocupação com esse tema que é positiva. Se vai conseguir resolver ou não, já é outro tema, porque tivemos um organismo público desmantelado, que tinha os seus defeitos e os seus problemas, que era o CEF, mas foi desmantelado, e o que foi constituído em alternativa à AIMA ainda tem muito que andar para demonstrar que de qualquer forma, funciona. Eu acho que convém sublinhar que é um dos setores, ou um dos serviços, em que se notou uma mudança substancial. Porque quando o governo de Luís Montenegro tomou posse, se não estou em erro, a AIMA tinha 400 mil processos em atraso, havia filas quilométricas, era um espetáculo de deprimente daquilo, e condições desajustadíssimas, a máfia das marcações. Não me parece que a questão esteja resolvida, mas está sem dúvida pelo menos mais atenuada. Pelo menos há duas coisas. Uma regularidade. Assumiu-se que o problema existia, tomaram-se medidas para tentar resolver o problema, ele não está resolvido. Portanto, eu diria que isto é bom. Onde é que as coisas, na minha perspectiva, ficaram claramente a meio caminho,
ou mesmo tiveram indicações más. Em 2 outros temas que preocupam imensos portugueses: habitação e saúde. Portanto, o problema da habitação é um tema que provavelmente o Governo nunca poderia resolver. Ao contrário do que as pessoas dizem, o problema da habitação, ou melhor, não é que outras pessoas dizem, que muitas pessoas dizem, o problema da habitação só se resolve quando voltar a haver investimento privado a sério na construção de habitação. Ponto final, parágrafo. E isso é uma coisa que começa a ser dita em todo o mundo, não é em Portugal. Neste momento, por exemplo, está a ser dito pelas pessoas que nos Estados Unidos sabem que o problema existe, perceberam que foi uma das razões porque os democratas perderam as eleições, portanto, isto é, porque aconteceu o que aconteceu nas eleições de novembro passado, e que, portanto, dizem, epá, nós não podemos achar que queremos o ótimo quando precisamos pelo menos do suficiente. E por isso é preciso permitir que as pessoas construam casas. Permitir que as pessoas construam casas. E por todo lado, e Portugal nisso é campeão, por todo lado tem-se colocado obstáculos à construção de habitação, e este governo fez muito pouco nesse domínio. Muito pouco. Em algumas áreas, porventura não existiriam condições para fazer muito mais, por exemplo, lei do arrendamento, que tem que claramente mudar, não é? Aquilo foi liberalizado no tempo de Assunção Cristas, foi outra vez, houve recuos, não tão grandes como gostaria o Bloco de Esquerda, mas apesar de tudo houve recuos no tempo da geringonça. Aí a vantagem, o António Costa tinha muitos defeitos, mas era um político habilidoso, e António Costa tinha sido Presidente da Câmara de Lisboa e sabia que Lisboa tinha começado a ser transformada, porque disse-o off the record a diplomatas, que Lisboa, ainda bem que havia uma lei das rendas, porque senão Lisboa não tinha começado a ser recuperada. É evidente que o discurso público dele foi todo ao contrário, porque ele sabia... Estava a fazer o jogo político, obviamente. Estava a fazer o jogo político, mas, portanto, ele dizia uma coisa, mas na prática fez outra. Não deixou mudar a lei das rendas tanto como a geringonça gostaria que mudasse. Mas mudou para pior, apesar de tudo, alguma coisa, e é preciso fazer muito mais do que já estava feito, para permitir que, portanto, se construa, porque a construção pública, mesmo nos seus anos áureos, nunca representou mais do que 5, 10% para lá da construção, e estou a falar nos anos em que de repente houve um investimento muito grande, nunca representou mais do que isso, seja em que período for e com que o governo tenha sido. E atenção que é uma coisa, a construção pública vem muito atrás, não começou depois do 25 de Abril, atenção. Portanto, a construção pública da habitação social, ou habitação, digamos, a custos acessíveis, ou preços acessíveis, o nome que lhe quiseres dar. Portanto, isto precisa de regras que permitam que as pessoas sintam que vale a pena investir depressa e investirem não apenas em casas de luxo, que são aquelas que dão garantia de retorno, sim, mas em casas para pessoas com poucos rendimentos, que é onde a crise é maior e onde é mais complicado obter essas taxas de rentabilidade, e não se imagine que os privados vão começar a gastar dinheiro em coisas para perder dinheiro, porque não é essa a regra do mundo em que vivemos. Portanto, aí foi feito muito pouco. Há outra área onde se começou a fazer alguma coisa, mas onde de facto tivemos uma ministra bastante que andou aos tropeções, é a saúde. Ora bem, houve mudanças num bom sentido, no sentido de dizer, isto não se resolve só com despejando dinheiro em cima deste setor, achando que com mais dinheiro temos mais médicos e mais enfermeiros e que, portanto, conseguimos resolver todos os problemas dentro do serviço público, ou melhor, do serviço estatal. Precisamos de ir resolvendo este problema, tirando partido daquilo que é a capacidade instalada de todos os setores, com a consciência de que esta área, em todo o mundo, vai aumentar sempre o grau de despesa, não apenas porque as populações estão mais idosas e, portanto, têm mais complicações de saúde, mas, sobretudo, porque a medicina está muitíssimo mais sofisticada e é mais cara. E isso daí é que resultam boa parte do acréscimo, e o grau de exigência das pessoas com o tipo de tratamentos que têm também é muito, muito maior. Mas aqui não houve demasiadas trapalhadas.
e demasiada falta de capacidade de gerir bem os temas. Por exemplo, vou dar só recordar apenas um pequeno episódio. Vocês recordam-se que a ministra foi ao Parlamento e disse os gestores hospitalares são um desastre. É verdade, são. Quer dizer, quem quer que tenha acompanhado este setor sabe que os gestores dos hospitais públicos sempre foram um tema de desastre, em parte porque nunca tiveram o tipo de meios, por um lado, e de estímulos, por outro, e de critérios de escolha, permitissem que fosse uma coisa diferente. Não quer dizer que não houvesse exceções. De vez em quando havia exceções. Claro que houve exceções. Claro que houve casos que correram bem. Mas a regra era politização, falta de meios de gestão e, portanto, com muita facilidade, um hospital, e isso notou-se de forma claríssima com o fim das PPPs, um hospital que passava de uma gestão privada, muitas vezes com gestores qualificados, para uma gestão pública, com gestores ou não qualificados e sem os mesmos recursos em termos de flexibilidade, tudo correu mal. Correu mal em Braga, correu mal em Loures, é uma catástrofe, em Vila Franca, outra catástrofe. Portanto, tudo correu muitíssimo mal. Agora, por exemplo, Amadora Sintra. Teve um problema com a sua cirurgia para o qual a administração sabia que ia acontecer. Não fez nada para evitar. No entanto, ficou lá mais 6 meses. À espera de quê? Toda a gente, quer dizer, qualquer pessoa que conhecesse a situação sabia que aquilo era um problema de... Quer dizer, num patrão que tivesse um gestor daqueles, dizia, epá, deste-me cabo da empresa, vou arranjar outra pessoa. Portanto, que é de repente ficar sem cirurgia, não é? Portanto, sem cirurgiões. Levou imenso tempo e depois houve outra coisa, não é? Houve demasiados boys neste setor. E demasiados erros de casting, como às vezes se costuma dizer, não é? Nas escolhas para o INEM, nas escolhas para o substituto de Fernando Araújo, que claramente tinha o seu lugar a prazo, não é? Portanto, ele já estava em choque com a ministra no tempo em que ainda não havia estas guerras políticas, não é? A ministra demitiu-se em choque com ele no tempo do anterior governo, quando ela era gestora do hospital, enfim, o Hospital Santa Maria, enfim, não é só o Hospital Santa Maria, tem outro nome agora, um é o LS com outro nome, mas para as pessoas o Hospital Santa Maria. Portanto, isto correu desse ponto de vista muito mal. E aí a questão dos ministros é muito relevante, porque, por exemplo, numa área onde o discurso do governo se tornou mais de acordo com as circunstâncias, mais realista, mas onde depois tivemos uma ministra, novamente uma ministra com muita inabilidade, foi a área da administração interna, em que claramente houve medidas, portanto houve pacificação, houve um discurso a dizer aquilo que era preciso dizer, mas depois uma ministra que não aparecia, que não era capaz de falar, que não sabia falar com os sindicatos, portanto, enfim, não correu bem. Não correu claramente bem, correu mal, e vamos ver isso. Apesar disto tudo, eu creio que a imagem que os portugueses têm da governação é que foi uma olfada de ar fresco, porque aquilo estava tudo muito já pesado no anterior, e, além disso, tem outra coisa. A economia está a correr bem, de uma forma genérica, não quer dizer que esteja gloriosa, mas não está a correr mal, tem o vento bom pelas costas, e, portanto, os números desse ponto de vista são interessantes, são positivos, não é? Portanto, questões relevantes. O crescimento económico não é excepcional, mas é crescimento económico, portanto, Portugal não está como estão muitos outros países europeus em depressão. As contas públicas não tiveram um superávit tão grande como no ano anterior, mas tiveram superávit e houve diminuição da dívida da administração pública em comparação com o PIB. A inflação amainou, está mais ou menos controlada. O crescimento dos salários reais foi, apesar de tudo, significativo. Estamos com níveis de emprego recordes, não salários muito elevados, mas níveis de emprego recordes. Portanto,
Estamos com o nível de desemprego é quase um desemprego técnico, não diria que seja desemprego técnico com 6%, 6,2% dos últimos números, mas é quase desemprego técnico. Portanto, isto é, pessoas que andam entre empregos, quando se fala de desemprego técnico, há pessoas que não estão empregadas porque estão entre empregos. Não é exatamente isso, não estamos exatamente assim, mas quase. Houve a remuneração líquida, em termos reais, teve uma valorização de quase 4%. Isto ainda por cima foi ajudado com alguns... o dinheiro está mais nos bolsos, até porque pela correção das taxas de retenção do IRS, que era um truque que o Estado usou durante décadas para fazer com que todos nós financiássemos a administração pública durante um ano, para depois recebermos as devoluções no ano seguinte, sem juros. É sempre sem juros. É sempre sem juros, não é? Portanto, desse ponto de vista, as coisas não correram mal, houve um certo ar fresco, e por isso o Governo vai para eleições como sendo o ativo de Montenegro. Portanto, e apesar de todos os outros problemas políticos que não vamos falar aqui hoje, tem esta vantagem. Ponto para mim crucial: não houve nenhum sinal da parte de Luís Montenegro que ele tivesse uma ideia reformista para o país. Portanto, que tivesse um discurso de tentar desbloquear tudo aquilo que no país precisa ser desbloqueado em termos de burocracia, de regras, daquilo que o Estado deve ou não fazer. Houve boas indicações na área da educação, houve boas indicações na área da saúde, com a recuperação do princípio da cooperação com o setor privado, houve boas indicações na área do investimento público, com regresso de fórmulas que porventura possam resolver os problemas, mas houve outras questões que, na minha perspectiva, são, eu diria, virtualmente megalómanas, não é? Megalómanas. Quer dizer, já não bastava o aeroporto de Lisboa, já não bastava a terceira travessia do Tejo, agora também já há um túnel, já não sei quantas cidades. Há o túnel Algestra-Faria. Algestra-Faria também já há uma... Parque Cidades do Tejo. O Parque Cidades do Tejo, com uma população absolutamente brutal. Tu que vives nessa parte sul vais ficar de repente com mais gente lá do que a gente tem aqui na parte norte, provavelmente. Tem muitos vizinhos, é isso. Com muitos vizinhos. Quer dizer, mas aquilo parece-me assim uma coisa, eu não sei se bem como é que é de classificar esses projetos, e continuo a ter as maiores dúvidas relativamente àquilo que seja, enfim, o futuro do aeroporto de Lisboa. Mas enfim, mas isso um dia tinha que ser resolvido, alguém tinha que tomar essa decisão, foi tomada daquela forma, estava tudo encaminhado nesse sentido. Portanto, eu creio que foi um governo a que se eu tivesse dado uma nota, dava uma nota baixinha. Não dava uma nota negativa, mas dava uma nota baixinha ali, um 10 ou um 11, vá lá, pronto, para não ser o 10 que é aquela pronto, nota. Passava ali aflitinho. Passava ali aflitinho, porque as coisas não ficaram piores, mas não mudaram. Não mudaram. Como deviam ter mudado.